E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, trazendo as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara forte para enfrentar o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Verdão que já jogou com o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Palmeiras perdeu um placar de 2-1, mas o Verdão se prepara forte, já conhece o Chelsea. Verdão quer chegar na semifinal, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Zupac tá chegando, tá na Filadélfia, o Zupac? Tá na Filadélfia? Ah, que maravilha! Vamos à Filadélfia com Gustavo Zupac, chegando para trazer mais informações aqui no nosso Equipe F. É o Palmeiras pedindo passagem. Revanche por 2021 é o que está escrito no nosso telão, Zupac. Abraço para você. Tudo bem, Mota? Um abraço a você, ao Vitor Birner, ao José Elias, ao Zinho, ao fã de esportes. O palmeirense já tá ali, tirando a camisa, louco para colocar a camisa aí pro jogo, porque falta pouco tempo. Já vivemos um clima de Palmeiras e Chelsea. Eu estava em Charlotte, estou de volta a Filadélfia para ver esse clima de uma definição do primeiro aliás, do segundo, né? O primeiro vai ser o Fluminense, do segundo semifinalista do Mundial de Clubes. Mota, estivemos hoje pela manhã na atividade do Palmeiras, que foi no CT do Philadelphia Eagles. O Palmeiras tem feito várias ações conjuntas com a equipe do Eagles, que é o atual campeão do Super Bowl, campeão da NFL. Abel faria um treino à tarde fechado, tático, e ele cancelou. Então o treino hoje foi só o da manhã, em que ele teve a volta trabalhando ali do Paulinho e também do Piquerez, que não tinham participado do treino anterior. É bem verdade que o Piquerez não pode jogar, mas ele teve agora, tirando o Murilo, grupo completo para trabalhar, para treinamento. Mas sabemos que de amanhã até a hora do jogo, o Abel vai ter que tomar decisões importantes em relação à formação da equipe, Mota, e é isso que vem pautando o dia a dia do Palmeiras. Quem o Abel vai escolher para montar a linha defensiva? Ele vai fazer o básico? Ele vai fazer o feijão com arroz, como ele disse que faria depois da vitória contra o Botafogo? O que seria o feijão com arroz? Colocar o Mikael no lugar do Gustavo Gomes, colocar o Vanderlan no lugar do Piquerez, manter o Bruno Fux, manter o Giai. Ou será que ele pode pensar algo diferente? Colocar o Mike na esquerda, colocar o Giai como zagueiro e o Mikael na esquerda, colocar o Naves como zagueiro lateral pela esquerda? Tem alternativas. Eu ainda acho que ele vai optar pelo básico na linha defensiva, mas existe essa dúvida do que o Abel Ferreira fará para montar o Palmeiras para enfrentar o Chelsea nessa que pode ser a revanche daquela final do Mundial de 21, onde o Palmeiras jogou muito bem, fez um tremendo jogo, levou para a prorrogação, estava quase levando para os pênaltis, mas teve aquele pênalti do Luan que o Kai Havertz bateu e deu o título para a equipe do Chelsea. Se há dúvida, Mota, do meio para trás, há dúvida do meio para frente. E aí não é por obrigação de mexida, mas sim por opção do Abel. O Abel tem trocado bastante a linha ofensiva de acordo com o adversário e também não está claro pra gente se ele vai de Alan na direita, que foi super bem, e Estevão na esquerda, ou se ele vai trazer o Estevão para a direita, ou se ele vai deixar o Estevão no meio. Tem muita coisa para acontecer. Não está claro o que o Abel fará nesse time do Palmeiras. O que me parece claro é que o atacante será o Vitor Roque, né? Não acho que o Palmeiras vai sair para tentar encurralar o Chelsea. Acho que o Palmeiras vai fazer um jogo de inteligência, um jogo mais para Fluminense contra Inter do que para Flamengo contra Bayern. E aí, para ter um ataque de velocidade, o Vitor Roque acaba sendo uma melhor opção, ainda que ele não tenha marcado neste Mundial. Vitor Roque, que falará agora no Equipe F justamente sobre esse duelo com o Chelsea e sobre o impacto de um enfrentamento contra um time europeu desta magnitude. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade, e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. Eu nunca imaginei estar disputando o Mundial, tá nas quartas, e estou muito feliz de estar aqui hoje disputando as quartas de final de Mundial de Clubes e com a camisa do Palmeiras.
Tá aí o Vitor Roque, ele não marcou e, na verdade, Mota e amigos, nenhum titular do Palmeiras marcou. Essa é uma curiosidade, né? O Palmeiras fez 5 gols no Mundial até aqui. 1 gol contra do centroavante do Al-Ahly, o Wessam, e os outros 4 gols no segundo tempo de jogadores que vieram do banco. Nenhum titular do Palmeiras marcou ainda neste Mundial de Clubes. Para falar rapidinho do Chelsea, se o Palmeiras tem desfalques do Gustavo Gomes e do Piquerez, além do Murilo, que já era desfalque, o Chelsea tem um desfalque super importante. O Moisés Caicedo, um dos principais homens desse meio campo do Chelsea, está suspenso, um cara de muita dinâmica. O Caicedo não joga, é um problema para o Enzo Maresca, mas ele ganhou um baita reforço. O Chelsea não está aqui ainda, o Chelsea vem amanhã aqui para Filadélfia. O Chelsea está em Orlando, na Flórida, e lá em Orlando recebeu o reforço do João Pedro, centroavante da seleção brasileira, ex-jogador do Brighton, comprado por 60 milhões de euros. Esta semana, o João Pedro já chegou em Orlando, já está inscrito no Mundial, vem aqui para Filadélfia. Não acho que começará jogando, mas será a opção para o Enzo Maresca. Já vivemos as festividades de 4 de julho, que é só na sexta-feira, mas a cidade já começa a viver as festividades do feriado da independência do país. Mota. Show, show. O Zupac continua conosco. A gente, sexta-feira, os dias dos jogos, dia do feriado. Você teve um jogo importante no dia 4 de julho, né? O Brasil e Estados Unidos foi no dia 4 de julho, não foi? Foi. Só isso, Zinho. 4 de julho, aquele aperto, hein? 1-0. Vai, Bebeto, eu te amo, mano. A expulsão do Leonardo e a consagração da comemoração do Bebeto. É isso. Ai, que maravilha. Vamos lá, vamos debater. São desfalques importantes. Eu acho que de tudo... Zupa, fica à vontade para entrar aqui no meio do... Pessoal, quando ele falar, a gente congela. Claro. Referência para o Zupac, sempre. Zaga do Palmeiras, desfalques importantes. Queria que você falasse disso, Zinho. Um jogo tão importante no setor defensivo. Eu espero tudo do Abel, né? O Abel não é um treinador que fica na mesmice. Ele, em jogos decisivos, isso já é comprovado nessas decisões que ele fez pelo Palmeiras, ele faz algumas surpresas. Eu falei de 2001 ele fez uma surpresa, né? Ele inverte o lado do Scarpa, que jogava como meia pela direita, foi fazer um ala pela esquerda, né? Então, assim, ele entra com 3 zagueiros naquele jogo e dá um nó tático ali no Flamengo e funciona. Porque aí tinha o Dudu, se não me engano, e o Rony e o Veiga como os 3 homens que chegavam na frente. Enfim, estou citando um momento, né, que o Abel fez isso. Eu gostaria que ele me surpreendesse. Gostaria que ele fizesse. Eu usaria o Facundo Torres como ala. Eu não começaria com o Vanderlan, de lateral esquerdo. Eu entraria com essa formação de 3 zagueiros. O Giai sendo um terceiro zagueiro, pode ser, mas o Facundo fazendo a função que o Piquerez, quando o Palmeiras tem a bola, ele é um ala. O Piquerez se torna um lateral quando o Palmeiras se defende, aí ele faz uma linha de 4, o Giai vira um lateral, ora ele faz o lado direito até vir e faz uma linha de 5. Mas, assim, para esse jogo, eu gosto do Vanderlei, é bom menino, é bom jogador, mas é garoto e ele não é bom na marcação. E o Facundo Torres, o que ele tem me mostrado até hoje no Palmeiras, que ele é um jogador de comprometimento tático. Ele não tem sido um meia ofensivo. E eu acho que ele consegue fazer essa função não tão boa como o Piquerez, claro, nunca vai ser, mas ele, pela entrega tática dele, pode fazer esse corredor. Eu faria isso. 3 zagueiros, Facundo como um ala, os 2 volantes ali. Eu começaria com o Emiliano Martins, que é mais alto que o Aníbal, para crescer o time do Palmeiras. Com ambos não? Hã? Com ambos não, porque o Abel uma vez caracterizou, Zinho, eu concordei muito com ele. Não, eu não quero tirar o Richard Rios. Não, deixa. Um deles, mas ele diz o seguinte, que o Emiliano Martins é um jogador de posição, que é o cara que vai fazer a cobertura, e que o Aníbal é um jogador que caça mais. Sim. Um jogador que corre mais. Sim. Não teria lógica jogar, por exemplo, com o Emiliano fazendo esse terceiro zagueiro e o Aníbal fazendo a dupla com o Richard Rios, pensando que ele tem que proteger muito mais, talvez, um lado de campo, alguma coisa, e a zaga, porque ele não tem jogadores, a zaga titular dele? É uma outra opção. Sem dúvida, o Emiliano ser o terceiro zagueiro. Isso. Mas aí seria o ala, o Giai, o ala? O Giai faz zagueiro pela direita, né? Coloca os 2 zagueiros. Não. E aí o Fux faz pela esquerda. Isso, pode ser. Entendi, isso. aí não entraria o Mikael. Pode ser.
Pode ser, me agrada também. O que eu quero dizer é o seguinte, eu começaria com o Facundo fazendo um ala, não um meia. Porque eu quero jogar com Estevão, não de ponta, não de ala correndo atrás. Eu quero o Estevão livre para ser um atacante por dentro. Aí escolhe, ou é Flaco Lopes, ou é Vitor Roque. O Zupac, né? É isso, né, Zupac? Você trouxe que o Vitor Roque deve começar o jogo? Sim, acredito que sim, pela maneira que o Palmeiras deve se portar, né? Aproveitando o espaço para correr em profundidade, quem deve começar é o Vitor Roque. E só para aproveitar, deixa, Tetra, o que pode fazer o Abel decidir pelo Vanderlan ou por algum zagueiro para fazer essa marcação e ter o Facundo para fazer uma dobra, é que o lado direito do Chelsea é o lado mais perigoso. O Pedro Neto, que é o principal atacante do Chelsea nesse campeonato e na reta final da última Premier League, é pela direita que ele joga. Então ele vai bater com quem estiver marcando pela esquerda, o que pode ser ruim para o Vanderlan nessa análise. É verdade. É boa análise do Zupac. Eu também acho que o lado direito ali, o Pedro Neto, ele é irritadinho, né? Ele é meio nervosinho. Marrentinho. E é fortinho. Esse lado aí tem que cuidar mesmo. E aí, Zé? Não, eu tô pensando na cabeça do Abel em termos de compensação, porque ele perde para mim uma referência que é importantíssima, que é o Gustavo. O Gustavo é o cara que dá o equilíbrio para essa zaga, né? Eu acho. É o cara o capitão, que se né? posiciona, é o cara que orienta a liderança e tal. Então, de onde o Abel vai partir? Porque as opções que foram dadas aqui são excelentes. O Facundo pela esquerda, o Martínez como um terceiro zagueiro e tal. Mas quem é o cara que vai dar sustentação em termos de orientação para esses caras? Isso eu acho que é o grande diferencial do Gustavo. Se você observar o Gustavo jogando, o Gustavo o tempo todo está falando com todo mundo, está posicionando ele não tem esse jogador, né? Sim, então, mas a minha dúvida é como compensar. Não vai botar o Marcos Rocha. Entendeu? Não vai botar. Isso que é o mas ele é um líder para isso, mas não vai ser. É o grande desafio do Abel, é dar uma sustentação. Porque assim, se você coloca o Emiliano Martínez como um zagueiro, você mesmo falou, e acho que o Abel também iria pensar, ele não é zagueiro titular. É um cara que vai ser improvisado. Eu preciso proteger aqui. Vou trazer o Aníbal, vou trazer o Richard, e daqui para o meio para frente, como é que eu faço? Vou preencher os lados, mas assim, o meio de campo do Chelsea, eu tenho que cuidar também, porque essa bola vai ficar rodando o tempo todo. Eu vou sair só no contra-ataque. Então vou deixar o Estevão e o Vitor Roque para ser um dos dois zagueiros, para tentar, porque a gente constrói, normalmente os treinadores constroem de frente para trás, né? Você posiciona, você vai posicionando. Zagueiro, né? Zagueiro não, atacante, meio campo, zagueiro e tal, para você ter as coberturas em determinados momentos com e sem a bola. Porque assim, o Gustavo é uma peça para mim importantíssima para isso. Porque ele consegue fazer esse time ter essa tranquilidade na zaga. Ele orienta. Mas não vai ter, Zé. Não vai ter então, nem ele, nem um cara para fazer isso. Estou tentando entrar na cabeça do Abel para saber um líder dentro de campo. Um líder dentro de campo. Porque o difícil. Palmeiras sem o Gustavo não tem esse Zupac, jogo. Talvez, o problema é do Zupac passar para a gente isso agora aí. O que ele tá vendo lá no treino. O cara que se aproxima mais da forma de jogar do Gustavo é o Aníbal, eu acho. Que pega, que se impõe fisicamente, que é um cara... Talvez o Aníbal seja esse cara para ser essa orientação, mas... a situação do Abel por conta da zaga, né? Não é que assim, é o atacante que, você põe lá o atacante e tal. É uma posição... Não, é um trio ali, social, né? Nós estamos falando do Gustavo, do Murilo e do Piquerez, que eu acho fundamental também. Esse é o equilíbrio que o Abel vai ter que encontrar para jogar. O Zupac, uma perspectiva aí em loco, qual é o tratamento dado a esse jogo no sentido de favoritismo? O fato do Flamengo ter ganhado do Chelsea tão bem e o Palmeiras ter feito até aqui jogos muito sólidos, inclusive contra o Europeu, embora quase ser uma palavra perigosa, mas que combinava com o Porto, embora o Porto tenha sido um fiasco nesse Mundial. Como é o tratamento para favoritismo? Eu conversei hoje com uma pessoa do Palmeiras um pouco sobre isso, sobre a viabilidade do jogo. E o que eu ouvi de maneira muito consciente dessa pessoa dentro do clube é o seguinte: sabemos que eles são favoritos, sabemos quem estamos enfrentando, mas sabemos que dá para ganhar. Sabemos que se tiver brecha, tem jogo, né? Não tende a ser um jogo dispar.
Acho que o Chelsea tem vantagem, é uma visão interna, mas o Palmeiras está na briga. E eu, sinceramente, concordo plenamente, assim. Eu vejo, por exemplo, a diferença entre Palmeiras e Chelsea menor do que era entre Bayern e Flamengo, menor do que era entre Inter e Fluminense. Eu distribuiria aí uns 60-40 para o Chelsea, mas se o Palmeiras estiver num dia bom, se o Palmeiras jogar na pegada que jogou contra o Botafogo, nível de concentração alto, intensidade alta, pressão o tempo inteiro, agressividade, embora não acho que o Palmeiras vai tentar ser agressivo o tempo todo, mas se fizer um jogo muito firme e o Chelsea abrir brecha, tem muito jogo, né? Aquele Chelsea de 2021 era melhor do que esse, e o Palmeiras fez um belíssimo jogo, poderia até ter vencido eventualmente aquela final do Mundial. Então vejo vantagem para o clube inglês com possibilidade para o Palmeiras, e eu vi algo mais ou menos na mesma linha lá dentro do clube. E aí, Beira? Eu acho que o Chelsea é um time com vários problemas de marcação. Acho o Palmeiras mais bem treinado do que o Chelsea. A minha grande dúvida tem muito mais a ver com os desfalques, não com a capacidade do Palmeiras se defender. Esse era um jogo que se o Palmeiras tivesse com o time inteiro, ainda mais com o Chelsea e o Caicedo, era um jogo para você matar no contra-ataque, assim, se defender bem, pegar o Chelsea se irritando, usando os espaços que o Chelsea costuma deixar. O elenco do Chelsea é muito melhor que o jogo que o Chelsea apresenta. O time do Palmeiras é um time muito mais bem formado coletivamente do que é o Chelsea. E para mim não é nem 60-40, para mim é 50-50. Para mim o que o Chelsea tem de individualidade, de superioridade individual, se o Abel conseguir suprir as ausências dos outros jogadores de defesa, formando um sistema de marcação bem compactado, consistente, e se não decidir brigar pela bola, que é uma coisa que o Abel não faz muita questão mesmo, e acho que ele até se sente mais confortável quando não tem que fazer isso do que quando tem que propor o jogo, eu acho que o jogo está totalmente aberto. Qual a distância entre Palmeiras e Chelsea? Zé, vou jogar para você. Para mim, ela não é grande. Ela é pequena. Eu acho que esse Chelsea... Individualmente ela é grande, tá? Não, mas como time, não. Eu tô considerando o momento e tudo mais. Muda. O momento, o Chelsea, historicamente, não é um dos times europeus que eu mais tenho ressalvas, assim, de receio. No caso, ressalva não, receio. E pelo que faz, mas óbvio, talentos individuais estão ali, pode dar um encaixe, pode ser 2-0, e alguém falar, bobão, o Palmeiras levou um 2-0, é claro que pode. Mas pra mim a distância é pequena. Acho o Chelsea um pouquinho à frente, e assim, 55-45, só porque eu não gosto de falar 50-50. Acho um jogo igual, muito embora o Chelsea pode ganhar com vantagem. Eu tô com o Zupac nessa. Pelos desfalques que o Palmeiras tem. Sim, esse é um ponto, né? Se o Palmeiras tivesse completinho, eu ia com o VB, né? 50-50. Mas os desfalques no setor que o Palmeiras é muito competente, o Palmeiras ele é muito... Eu costumo dizer, o Pascoal, o artista, fala que o Flamengo é incomparável. Eu falo que o Palmeiras é confiável. O time do Palmeiras eu confio no time do Palmeiras pelo Abel, pelo como ele monta. Não é brilhante como o Flamengo, mas é um time que eu olho assim a montagem do time, a organização, a entrega dos seus jogadores, esse esquema tático. É um time confiável. Não dá pra você falar assim, não dá, não vai dar. Mas perdeu um trio, principalmente assim, o Piquerez e o Gustavo Gomes. Eu gosto do Murilo também, mas esses dois caras... E o diferente do time ainda, pra mim, não jogou o que pode jogar no Mundial, que é o Estevão. Até pelo Abel bota ele de um lado, vai pro outro. Ele deu a declaração que tá com a cabeça, né, pensando já na ida pro Chelsea, e agora vai jogar contra o Chelsea. Então, como vai ser o Estevão nesse jogo? Por isso, eu coloco 60-40 o Chelsea. Eu acho que as ausências do Palmeiras, elas são significativas, né? Então, você tem o Gustavo, como eu falei, que é o cara que dá o equilíbrio para essa defesa. Você tem o Piquerez, que nos momentos mais difíceis ele se apresenta o tempo todo. Sim. Você olha pro lado esquerdo, ele está se apresentando, está passando, está chutando, está carregando essa bola. Né? Coisas que são importantes nos momentos difíceis. Os grandes jogadores você consegue enxergar nesses jogos. O Paulinho não pode jogar uns 60 minutos, não? Não pode. Uma pena, né? Lamento ele não poder jogar. É uma pena, né? Mas é uma questão, eu falei no programa, não sei se vocês concordam ou não, era para ficar acho que 4, 6 meses fora, né? 5 meses fora, para voltar em junho e voltou em maio. Aí ele antecipou. Aí a primeira partida dele que ele falou, que ele até falou depois, falou assim, olha,
os meus primeiros 90 minutos foram muito dolorosos para mim, pós-jogo. Foi numa grama sintética, Corinthians e Palmeiras em Barueri. O tipo de lesão dele, que é uma lesão de fissura, e aí é tíbia, né? Você... Chão duro, estresse, né? Chão duro, é fratura por estresse. Chão duro, exigência. Eu não sei até que ponto, e aí é uma questão de ser levantada, não sei como é que falo, por isso que eu acho que seria interessante, por exemplo, talvez o departamento médico explicar um pouco direito em relação a essas coisas, porque eu não sei se até onde a grama sintética, porque assim, ele jogou 90 minutos, mas todas as vezes que ele entra no Allianz Parque é uma grama sintética, é um piso mais duro. Para esse tipo de lesão, eu não sei até que ponto essa inflamação ela não perdurou, né? Ela, por conta disso, ou se foram outros fatores. Ele vai ser operado novamente depois do Mundial. Ele vai ter que fazer uma raspagem para ver se o osso tem uma nova cicatrização, né? Vamos dizer assim. Então, assim, são coisas que teriam que ser pesadas, pensadas dentro do vestiário, porque para mim o Paulinho é titular absoluto. Para mim é absoluto. Ele dá a possibilidade, que nem nós estávamos falando do Arias, o Paulinho joga pelo lado, o Paulinho joga por dentro, o Paulinho joga enfiado, o Paulinho joga ali entre os dois zagueiros, fazendo a rotação ali. Então, assim, pode falar, Zupa. Não, o Paulinho, assim, na cabeça do Abel, o ideal para o Paulinho é ele jogar mais ou menos onde joga o Facundo, né? Da esquerda para dentro do ataque. E ele é tão versátil que contra a equipe do Botafogo, ele entrou primeiro como centroavante e depois ele foi para a direita. O gol ele fez pela direita com o pé esquerdo, embora o Abel entenda que o melhor lugar para ele jogar é da esquerda para dentro. E eu ouvi de muito palmeirense, assim, ó, o Palmeiras pagou 18 milhões de euros pelo Paulinho, ele de fato vai jogar 100%, eu acho que só ano que vem, mas já tá pago. O jogo contra o Botafogo já valeu os 18 milhões de euros. Vamos lá, vamos dar um abraço no Zupac. Já? Vamos, já. Aquela coisa, né, Zupac? Quando você chegou, o Zé não estava aqui para falar já chegou. Mas tudo bem, abraço, Zupac. Valeu. Amanhã a gente acompanha as últimas atividades. Palmeiras treina de manhã, o Palmeiras tem coletiva à tarde, o Chelsea tem coletiva à noite e aí na sexta-feira é dentro, não tem escapatória, Palmeiras e Chelsea aqui na Filadélfia. Um abraço. Abraço, Gustavo Zupac acompanhando o Palmeiras já mais do Mundial, como você sabe. No Mundial, as partidas estão no Disney Plus. Você acompanha as partidas do Mundial de Clubes no Disney Plus. A gente vai fazer aqui uma rápida pausa no Equipe F e, na sequência, outros destaques para vocês. Até já. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!